Olá, radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 15, O Instante Santo, versículo 8, o único relacionamento real. Curioso isso, né? Inspira para a gente entender melhor o que o Curso em Milagres fala disso. O instante santo não substitui a necessidade de aprendizado, pois o Espírito Santo tem que continuar sendo teu professor enquanto o instante santo não se estender para muito além do tempo. O que ele está dizendo aqui? O instante santo são esses momentos que a gente consegue estar no agora, conectados, completamente integrados ao milagre da vida, presentes e entregues. Mas muitas vezes a gente volta para a realidade do tempo, ou seja, do esforço e não da conexão, da exaustão e não da energização, da fluidez, não da rigidez, né? Aliás, da rigidez, não da fluidez. Então o Espírito Santo tem que continuar nos ensinando. Em um trabalho de ensino tal como o seu, ou seja, do Espírito Santo, ele tem que usar tudo nesse mundo para a tua liberação. Ele precisa se aliar com qualquer sinal ou indício da tua disponibilidade para aprender com ele o que a verdade não pode deixar de ser. Ele é ágil em usar qualquer coisa que lhe ofereça em favor disso. Sua preocupação e cuidado para contigo não tem limites. Diante do teu medo do perdão, que ele percebe com tanta clareza quanto tem conhecimento de que o perdão é liberação, ele vai te ensinar a te liberar, a te lembrar que o perdão não é perda, mas a tua salvação. Muitas vezes, gente, eu quero dar preciso só completar isso aqui. E que no perdão completo, no qual reconhece que não há nada a perdoar, é completamente absolvido. Muitas vezes, esse perdão eu tenho percebido cada vez mais, tem muito mais a ver com o perdão de nós mesmos, né? De tirar esse chicote, como diz, eu li hoje num compartilhamento de uma passagem do Patchwork que ela compartilhou, sobre o chicote de ferro pesado que a gente coloca em nós mesmos, né? E como a nossa idealização de nós, às vezes, ela é muito mais distante da nossa felicidade do que a simplicidade de ser. Que abre essa porta do instante santo e do Espírito Santo atuar. Então, muitas vezes, essa questão do perdão está em se perdoar pelas projeções enganosas, pela forma como a gente lida com a vida, pela forma como a gente interpreta o mundo, pela forma como a gente lida conosco, né, o tempo inteiro. E aí ele fala ainda assim, no perdão completo, no qual reconhece que não há nada a perdoar. Você é completamente absolvido. E fala, és completamente absolvido. Quer dizer, absolvido do perdão de si mesmo. Que se estende, né? Porque quando eu consigo me perdoar, me acolher, tem sido muito nítido para mim e cada vez mais em contato com pessoas realizadoras, né? Pessoas que de repente estão em profissões que exigem mais do que algumas horas de trabalho, né? Como medicina, né? Eu tenho tido muito contato com médicos, com médicos e médicas, né? Vou hoje palestrar num congresso médico. Influencers, né? Pessoas que trabalham na linha de frente de ensinar a viver, né? As médicas ensinar a cura, né? Ou seja, curar, e influencers no sentido de pessoas que trabalham com trabalhadores da luz, né? E eu vejo que ainda há muito para perdoar e se perdoar, muito para aceitar que quando eu estou íntegra, quando eu estou íntegro, que na minha habilidade de estar no agora, de estar facilitando milagres no instante santo, de estar conectado com
a minha família, meu lar, meu corpo, a natureza, o tempo real, ou seja, aquele que não esgota até você não ter mais força para nada, e que aí você vê resultados, né? Como muitas vezes eu vejo nesse meio, né? Em meios de realização, tem resultado, mas aí você não se sente vazio, digamos assim. Sente, o que eu tô fazendo aqui? Né? Aquela coisa assim, vou pra praia vender miçanga, né? Que é uma frase comum do simbolismo de relaxamento. Que a gente precisa, sim, encontrar uma via de mão dupla ou tripla, né? Que é assim, o que Deus quer se une ao que nós queremos, que se une ao que a gente oferece ao mundo. E olha que gentileza, né? Ontem falou da gentileza na lição, hoje fala do coração. E na lição, que é o meu coração está pulsando a paz de Deus, e anteontem que falou, eu só vejo a gentileza da criação. Então, assim, que a gente encontre esse relacionamento real, que é um perdão de que às vezes você não vai dar conta de tudo, mas o que eu dou conta em alinhamento com o meu verdadeiro ser. Como que eu lido com a pessoa olhando o verdadeiro ser dela? Isso é tão amoroso, isso é tão mais sagrado, tão mais bonito do que focar só em resultado, né? E a gente precisa se curar dessa maneira de ver o mundo, desse adoecimento coletivo gigantesco, dessa hipnose absurda que criamos para nós. E muitas vezes perdemos a beleza do que é, do que está ali disponível para nós diariamente, né? Vamos lá. Ouve-o com contentamento e aprende com ele que não tem qualquer necessidade de relacionamentos especiais. Apenas busca neles daquilo que jogou fora. E através deles nunca aprenderá o valor do que deixou de lado. Mas ainda deseja com todo o teu coração. Vamos nos unir para fazer do instante santo tudo o que existe, desejando que ele seja tudo o que existe. O Filho de Deus tem tamanha necessidade da tua disponibilidade para te esforçar por isso, que não pode conceber uma necessidade tão grande. Olha aqui o que está falando. É a disponibilidade para se esforçar só nessa direção. Contempla a única necessidade que Deus e o seu Filho compartilham e querem satisfazer juntos. Não está sozinho. A vontade das tuas criações te chama para compartilhar a tua vontade com elas. Volta-se então em paz da culpa para Deus e para elas. Relaciona-se só com aquilo que nunca te deixará e nunca poderá te deixar. A solidão do Filho de Deus é a solidão do seu Pai. Não recuse a consciência da tua completeza e não busque restaurá-la para ti mesmo. Não tenha medo de entregar a redenção ao amor ao teu Redentor. Ele não te falhará, pois ele vem daquele que não pode falhar. Aceita o teu sentimento de fracasso como nada mais que um engano a respeito de quem é. Pois o santo anfitrião de Deus está além do fracasso. Olha só. Olha só, olha só. Olha aqui a frase. Não tenha medo de entregar a redenção ao amor do teu Redentor. Ou seja, se entrega, se rende em amor a você e a Deus. Aceita o teu sentimento de fracasso como nada mais do que um engano a respeito de quem é. Sentimento de fracasso diante das pseudonecessidades. Pois o santo anfitrião de Deus está além do fracasso e nada do que é sua vontade pode ser negado, ou seja, nada do que é a vontade real do seu ser, em alinhamento com Deus, com a magnitude que você é. Está para sempre em um relacionamento tão santo que ele chama todas as pessoas para escapar da solidão e se unirem a ti no teu amor. E onde está, lá todos têm que buscar e achar-te. Pensa apenas um instante nisso. Deus te deu a filiação para assegurar a tua criação perfeita. Essa foi a sua dádiva, pois como ele não se recusou a você, não te recusou a sua criação. Tudo que jamais foi criado é teu. Tudo. Os teus relacionamentos são como o universo.
E esse universo, sendo de Deus, está muito além da ínfima soma de todos os corpos separados que percebe. Pois todas as suas partes estão unidas em Deus através de Cristo, onde vem a ser como seu Pai. Cristo não conhece separação em relação ao Pai, que o seu único relacionamento, no qual ele dá assim como o Pai dá a ele, que esse é o único relacionamento. O Espírito Santo é a tentativa de Deus de te libertar daquilo que ele não compreende. Ou seja, o Espírito Santo intervém, ou seja, a egrégora de espiritualidade superior intervém para te libertar daquilo que Deus nem compreende, nem está ali. E devido à fonte de tentativa, ela terá sucesso. A fonte. O Espírito Santo te pede para responder como Deus responde, pois ele quer te ensinar o que não compreende. Deus quer responder a cada necessidade, qualquer que seja a forma que ela tome. E assim ele mantém esse canal aberto para receber a comunicação dele, a ti e a ele. Deus não compreende o teu problema de comunicação porque ele não compartilha contigo. A gente está falando das nossas inter-relações, né? Só você acredita que esse problema é compreensível. O Espírito Santo sabe como não é compreensível, no entanto, ele o compreende porque você o fez. Apenas no Espírito Santo está a consciência daquilo que Deus não pode conhecer e que você não compreende. É a sua função santa aceitar ambas essas coisas e, através da remoção de qualquer elemento de desacordo, uni-las em uma só. Quer dizer, é o que eu faço nas minhas jornadas radiantes. Eu vou fazer hoje, né, nelas, e você ainda está convidado. O link está na bio. Entre em contato comigo, porque eu tenho algumas promoções especiais para quem quiser participar ainda. Eu tenho alguns convites ainda, pouquíssimos, escassos para você. E eu faço questão ainda de tornar possível, falo com a equipe ali, para que você possa ter acesso. Porque o que acontece? O que está falando aqui? É a sua função santa, aceitar ambas, ou seja, aceitar que eu tenho uma versão de magnitude, uma versão de pequenez de mim. Estamos aceitando, é o que a gente está fazendo nesse curso. Permitir que o Espírito Santo intervenha, ou seja, na nossa versão distorcida do ego, o Espírito Santo vai intervir, mas tem um monte de coisa que a gente coloca ali no meio, né, que fala que aceita ambas as coisas através da remoção de qualquer elemento de desacordo, que é isso que eu faço com vocês. Eu vou olhar para isso com vocês, a gente vai entender os elementos de desacordo, a gente vai ter coragem de ver isso e vamos manter viva a visão de Deus e chegar até lá, permitir que o salto quântico seja possível. E é isso que eu faço. Então, se você tinha dúvida, o que Maria do Sol faz? Está bem claro aqui, tanto em atendimentos individuais quanto na jornada, mas em grupo é algo muito, muito, muito potente, porque a gente entra o quê? Em campo quântico. Em campo quântico, que facilita. É uma imersão, um retiro espiritual profundo que vai acontecer. E começa hoje à noite, ainda dá tempo de você participar. Deixa então aquilo que é para ti impossível para ele, que sabe que isso não pode deixar de ser possível, porque essa é a vontade de Deus. E deixa que ele, cujo ensinamento é apenas de Deus, te ensine o único significado dos relacionamentos. Pois Deus criou o único relacionamento que tem significado, e esse é o seu relacionamento contigo. Fim da leitura comentada de hoje.